Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre como iniciar o projeto de iluminação. Então assim, o que nós vamos fazer na verdade é só iniciar o processo, certo? O que você precisa para dar continuidade, né, faz parte daqueles cálculos que haviam sido realizados, né, durante as nossas aulas antes de nós entrarmos na semana no processo de quarentena. Tá? Então, assim, aqueles cálculos que nós fizemos está mais associado para vocês determinarem o número de luminares. Lembra, você vai estar apresentando ali o número de luminares e como você vai fazer a manutenção dessas luminares, certo? Se vocês estiverem simplesmente fazendo um projeto de uma residência, como eu vi que muitos estão fazendo projetos de residências, não há necessidade de todos aqueles cálculos. Aqueles cálculos vocês vão fazer caso você precise de uma determinada quantidade de luminares para auditórios, escritórios com várias pessoas, salas de aula, né? Ambientes onde vocês precisam de muitas luminares, certo? Como a maioria de vocês está fazendo um projeto de iluminação em cima de uma residência, em cima de um pequeno ambiente, basta que vocês me identifiquem qual é o tipo de lâmpada que vocês vão estar utilizando no ambiente e por que vocês estão utilizando aquela lâmpada, certo? É bem provável que a maioria de vocês venha utilizar LEDs, né? Então, provavelmente todos vocês vão utilizar lâmpadas de LED, principalmente que a maioria está fazendo projetos residenciais, certo? Mas se você for fazer, por exemplo, projeto de um shopping, projeto de uma grande loja, um cinema, né? Aí sim, né? Uma serraria, né? Um hospital, aí evidentemente você vai ter que partir para aqueles outros cálculos para determinar o número de luminares, a manutenção e tudo mais. Mas como vocês, na sua grande maioria, estão fazendo projetos residenciais, é mais fácil somente você identificar qual é o tipo de lâmpada que você está utilizando. Foi aquilo que eu disse para vocês. Vocês fizeram um projeto mais voltado para a parte elétrica, mostrando os pontos de iluminação, do que mostrando o que realmente vai ter de iluminação, né? A intensidade luminosa, o fluxo luminoso. Então a ideia agora é apresentar essa aula para vocês. Na verdade nem é uma aula, né? É só um pontapé inicial para que vocês possam se organizar. O que vocês vão fazer basicamente? Vocês já têm aquela parte pronta. Então vocês agora só vão identificar qual é o tipo de lâmpada que vocês vão colocar no ambiente para estar de acordo com aquilo que a norma, com que a norma informa, né? Então acho que o procedimento é bastante simples. Vocês não vão demorar muito para fazer isso, né? Eu acho que em poucos momentos aí de cálculos e tudo mais, se não for uma residência muito grande, ou com um grande número de lâmpadas, mas provavelmente vocês rapidamente conseguem resolver, né, o projeto de vocês aí. E, mais uma vez, eu quero reforçar, né, e convidá-los a fazer aquele curso, né, de consciência energética que tem lá do Senai, né, para que vocês também estejam observando, né, como é que se faz o cálculo de iluminação, prevendo, por exemplo, os custos, né, no caso de você adquirir uma lâmpada, e o quanto você vai ter de energia consumida no final do mês. Tá? Então, façam aquele curso, né, apresentem o certificado daquele curso como uma forma avaliativa de vocês também para a próxima avaliação e, né, desfrutem aí. É um curso muito fácil mesmo, mas ele dá certos detalhes ali que são muito bacanas. Inclusive tem um programinha ali que vai fazer com que você tenha que iluminar uma residência com determinados tipos de lâmpadas, né, com custo e tudo mais, para que você possa fazer, né, para que você possa entender como é que é o procedimento, tá bom? Bom, vamos lá então. O que você precisa para iniciar o teu projeto? Então lembra, ó, a quantidade de luz é medida em lumens e lux. O lumen é a intensidade de luz, enquanto o lux é a quantidade de luz por metro quadrado.
Então fique atento. Lumen é a intensidade da luz. Lux é a quantidade de luz que você vai ter por metro quadrado. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que saber qual é a quantidade de luz que eu tenho que jogar por metro quadrado. Mas para isso, eu preciso ter uma ideia de como é que é o ambiente que eu vou estar tratando. Então eu vou estar tratando com uma sala, com uma cozinha, com um banheiro, com um corredor, com um quarto, com uma área de circulação, uma varanda. Então assim, existe, né, uma tabela padrão dessa quantidade de luz por metro quadrado que está associada à forma como você vai calcular. Bom, beleza. Então como é que você faz? Você vai medir a largura e o comprimento do cômodo, justamente para você ter a área, já que o lux é a quantidade de luz por metro quadrado. Então você sabendo o número de metros quadrados, você multiplica, né, e vai ter aí essa relação que é importante para você. Então multiplica a largura pelo comprimento em metros, a medida que você passa a ter é a área, e aí você multiplica o número de lux pela medida do ambiente em metros quadrados. Pronto. Esse vai ser um fator que você vai ter. Tá? Então você tendo o número de lux pela área, vezes a área, você passa a ter um valor numérico. Guarde esse valor numérico bonitinho lá. Beleza. Depois, o que você vai pegar? Você vai pegar o valor do lumens, né, por watt, pelo número de watts. Então, esse vai ser teu número B. Então, olha só, pega o valor de lumens por watt pelo número de watts, ou seja, pelo número de watts da lâmpada, por exemplo. Tá? Esse vai ser um número B. O que você vai fazer? Dividir o A pelo B. Dividindo o A pelo B, automaticamente você tem o número de lâmpadas que você vai precisar para esse ambiente. Então, repara, já pegamos ali, ó, a tabela da BNT. Então, da norma técnica, né? Inclusive já enviei para vocês aí, né, a NBR 5413 e um complemento da SNBR 5413. Tá? Então repara, você tem ali sala para tarefas rápidas, sala para ler e estudar, sala de jantar, os dormitórios, cabeceira de cama, cozinha, banheiro, circulação, escadaria, escritório com mesa de trabalho, garagem. Então, ou seja, você tem ali, né, o lux para cada um desses ambientes aí, certo? Então, você tem o lux para cada ambiente desses. Então, olha só, tá dando um exemplo ali para você. Quantas lâmpadas são necessárias para fazer a iluminação geral de um dormitório de 25 metros quadrados? Então vamos lá, repara, ele está querendo um dormitório de 25 metros quadrados. Beleza. Está querendo utilizar uma lâmpada, né, bulbo de LED de 7 watts, com 600 lumens. Ah, então você tem aí 600 lumens para você apresentar a iluminação desse dormitório. Joia. Então vamos ver o seguinte. Então a gente quer saber a quantidade de lumens, né, que você precisa aí para o teu dormitório. Então se você olhar lá na tabela, né, dormitório luz geral, então deve ser uma iluminação geral, ó, né, você precisa de uma iluminância mínima de 50, tá? Bom, então você tem 50 lux para você trabalhar. Lembrando que o lux é por metro quadrado. Então você tem que multiplicar pela área. Então pega os 50 lux ali do dormitório luz geral e multiplica pela área desse dormitório, que é de 25 metros quadrados. Então quando você multiplica o lux pela área, você tem a quantidade de lumens que você vai precisar. Então você precisa de 1.250 lumens. Então, repara, a iluminância do dormitório é de 50 lux, que é 50 por metro quadrado. Como você tem 25 metros quadrados, então você vai ter 1.250 lumens. Pronto. Então, para fazer uma boa iluminação desse dormitório, você precisa de no mínimo 1.250 lumens. Só que ele está dizendo que essa lâmpada de bulbo LED de 7 watts, ela já tem um valor de 600 lumens para uma lâmpada só. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o total de 1.250 lumens e vai dividir pelo valor de lumens de uma lâmpada só. Então quando você divide, você vai ter ali 2,08 lâmpadas. Então, obviamente que você vai utilizar nesse ambiente duas lâmpadas. Então você colocando duas lâmpadas de 7 watts, que tem 600 lumens, você vai ter esse ambiente
muito bem iluminado, de acordo com essa tabela aí e de acordo com a norma. Pronto. Aí vem a questão, tá, mas e os valores de tabela, essas coisas? Então, a gente pode fazer aí um raciocínio parecido, né, num outro exemplo para a cozinha. E os valores de tabela eu estou colocando aqui para vocês, ó, tá, que eu estava falando. Ó. Tá, eu pensei que a tabela tivesse antes, mas está aqui, ó, os valores que eu estou passando para vocês se encontram aqui, certo? Mas vamos voltar aqui para o problema. Ó. Você tem uma cozinha de 5 metros quadrados. Então, vamos lá, cozinha. Onde é que nós temos lá? Tá lá, cozinha. Ó. Iluminância mínima de 300 até 500 lux. Pronto. Tá? Então, lume por metro quadrado. Então, você tem de 300 a 500 lux. Beleza. Essa cozinha tem 5 metros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o mínimo, que é de 300 lumens, por 5. Então, eu vou ter 1.500 lumens. Jóia. Só que agora, em vez de utilizar uma lâmpada de 7, eu vou utilizar uma lâmpada de 10. Então, quando eu olho lá a lâmpada de 10, eu vejo que ela tem 80 lumens por watt. Então, repara, se ela é de 10 watts, então eu vou ter 800 lumens. Então, uma lâmpada de 10 watts vem com 800 lumens. Ora, como para iluminar a cozinha eu precisava de 1.500 lumens, então eu pego 1.500, dividido por 800, vai dar 1,875 lâmpadas. Ou seja, para eu iluminar bem essa cozinha, eu vou precisar de 2 lâmpadas de LED, duas lâmpadas de bulbo LED de 10 watts. Pronto, resolvido o problema. Tá? Então, tá aqui, ó. Então tá lá, o brilho da lâmpada, né, para cada tipo de potência. Como provavelmente vão ser utilizadas lâmpadas de LED, se vocês quiserem usar incandescente, halógena, LFC ou a própria LED, está ali. Então você tem, por exemplo, uma lâmpada de LED de 6 a 9 watts, ela tem 450 lumens. De 8 a 12 watts, 800 lumens. De 25 a 28 watts, 2.600 lumens. Resolvido. Isso vem na informação da lâmpada. Então, assim, por exemplo, ali tem essa imagem de baixo, é uma propaganda que tem da lâmpada. Então, essa é uma lâmpada, por exemplo, de bulbo LED de 10 watts. Então, essa lâmpada, o que ela tem? Ela já está dizendo ali, a eficiência dela, né? 80 lumens por watt e um fluxo luminoso de 810 lumens. Então, se eu preciso de um ambiente, volta aqui agora, ó, de 810 lumens... Ah, não, eu preciso de lux, né? Então aqui não dá para pegar, não. Eu teria que fazer o cálculo. Né? Eu teria que fazer o cálculo. Certo? Então aqui, ó, na tabela, ela já está em lux. Né? Então eu preciso fazer o cálculo para lumens para poder encontrar. Certo? Então assim, o que interessa é, você precisa pegar os dados do ambiente que você está querendo iluminar. Certo? Então pega um outro exemplo aqui. Um banheiro luz geral. Banheiro luz geral, por exemplo, luminância mínima. 100 lux. Então você tem 100 lux para esse banheiro. Qual é a área do banheiro? Então vamos colocar que esse banheiro tenha 10 metros quadrados, seja 9 metros quadrados, seja 3 por 3. Tá? Então banheiro luz geral de 100 lux. Vamos colocar esse banheiro de 9 metros quadrados, 3 por 3. Beleza. Eita que tá calor aqui, viu? 3 por 3, 9 metros quadrados. Então você vai multiplicar o 100 por 9. Então você vai ter o quê? 900 lumens. Pronto. O que eu preciso saber agora? O que eu preciso saber? Qual é o 900 lumens? Então, por exemplo, o que eu posso pegar? Eu posso pegar uma lâmpada de 13 a 15 watts, que dá 110 lumens. Ou uma lâmpada de 8 a 12 watts, que dá 800 lumens. Então, se eu pegar uma lâmpada de LED de 12 watts, ela vai me dar 800 lumens. Então, uma lâmpada dessas basta. Vai ficar mais fraco. Ou então eu pego uma lâmpada de 13 a 15 watts, pego uma de 13 que vai me dar 1.100 lumens. O que eu sei é que se eu utilizar no meu banheiro, onde eu tenho que ter uma iluminância de 100 lux, e ele tiver uma área de 9 metros quadrados, eu passo a ter 900 lumens. E com essa quantidade de lumens, eu venho aqui na minha tabela e vejo qual é o tipo de lâmpada que eu vou colocar. Posso fazer até o seguinte, posso colocar 2 lâmpadas de 9 watts de LED de 450 lumens. Pronto, fechou também. Aí é uma questão arquitetônica. Você quer colocar 2 lâmpadas no banheiro? Você prefere colocar uma lâmpada só? Então essa parte do projeto, quem vai decidir são vocês.
tá? Mas informem esses cálculozinhos, mostrem para nós que vocês estão sabendo utilizar essas contas para definir qual é o tipo de lâmpada que vocês estão colocando no ambiente. Tá? Se você quiser modificar, quer colocar uma lâmpada halógena, quer colocar lâmpada incandescente, claro, vai gastar mais, vai gastar muito mais. Mas, de repente, pelo interesse de você, você pode fazer algo parecido. Tá, pessoal? Então, essa é a ideia, né, de se fazer esse tipo de cálculo. Eu espero que vocês tenham entendido, né, e que ajude vocês aí agora no desenrolar do projeto. Vocês já têm o projeto arquitetônico. Vocês já têm a área lá do ambiente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você precisa para cada ambiente, vai pegar o número de lumes que você tem para cada lâmpada, vai pegar o total de lumes, dividir por isso para saber quantas lâmpadas você vai utilizar e para que tipo de ambiente você precisa fazer isso. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido agora. Caso ainda exista alguma dúvida, a gente mantém contato. Estou aqui online pelo WhatsApp para vocês. Tá certo? É isso aí. Valeu e bom estudo a todos.